Gente, presta muita atenção agora aqui, porque a gente vai falar de algo que muita gente acha que não, mas pode ter um desencadeamento muito grave, tá? Desequilíbrio, problema de coordenação dos membros, tontura, perda de memória, são alguns dos sintomas que nem sempre a gente dá a devida atenção que tem que ser dada, tá? Mas revelam que pode haver algo de errado, tá, com o corpo, com a nossa saúde. Estes, tá, que eu acabei de citar, entre tantos outros sintomas, são observados em indivíduos que têm esclerose múltipla. Tá? E se você não sabe do que se trata, a gente vai hoje abordar esse assunto. Estamos aqui com a médica neurologista Tainá Tolentino, que vai esclarecer sobre essa doença. Doutora, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. E a esclerose múltipla, gente, é a que mais acomete jovens, tá? Adultos. E eu já queria saber aqui da doutora, na verdade, pedir para explicar para o nosso público o que seria essa esclerose múltipla, o que causa, né, a esclerose e o que seria, na verdade, uma doença autoimune. Perfeito. Boa tarde, Alex. Boa tarde, ouvintes do Universo. Alex, para explicar o que é a esclerose múltipla, a gente chama até de EM, né? A sigla é EM. É uma doença inflamatória, desmelinizante e autoimune. Eu sei que parece um pouco confuso, mas eu sempre explico para os meus pacientes de uma forma bem tranquila. A gente tem que entender que o sistema nervoso central é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, né? Cervical, tórax e lombar. E o neurônio, nós temos bilhões de neurônios, eles são compostos pelo corpo celular, que seria a cabeça, e a cauda, né, que seria a região do axônio. E nessa região a gente tem uma substância chamada mielina. Nada mais é que uma gordurinha que compõe toda essa região da cauda. Por que eu estou falando isso? Porque é importante entender que é uma doença inflamatória, então existe uma inflamação, certo? Exacerbada nesses pacientes, em diversos locais do sistema nervoso central. Então, pode inflamar tanto das regiões do cérebro, tronco espinhal, tronco cefálico, quanto a região de medula. Então, pode acometer qualquer local do sistema nervoso central. E ela é desmelinizante, ou seja, ela acomete essa região do axônio, que eu chamei de mielina, que é uma gordura que ela é importante para a condução do estímulo nervoso. O estímulo nervoso, Alex, ele é transmitido através de um impulso, é uma eletricidade. Então, a mielina, ela funciona como uma gordura que permite com que essa condução ela aconteça de forma mais rápida. Então, pensa comigo que se eu machuco essa região, se eu leso essa região, ou seja, eu faço uma doença desmielinizante, machuca a mielina, e eu inflamo essa medula, ou esse cérebro, eu vou ter sinais e sintomas. E por que uma doença autoimune? Né? Nesses casos, não se sabe ainda muito bem qual é o trigger, né? Qual é o gatilho para essas pessoas desenvolverem um quadro autoimune, mas o nosso sistema de defesa ele tem que agir em regiões de momentos de infecção, para debelar uma infecção, em células que estão correndo o risco de desenvolver um câncer, células neoplásicas. Mas nesse caso, não se sabe muito bem porque o sistema imune começa a atingir o próprio paciente. Por isso que é chamado de autoimune, né? A imunidade vira contra o próprio paciente. E aí começa a machucar essas regiões. Os neurônios, de forma geral, e principalmente a região da mielina. Por isso que é desmelinizante, inflamatória e autoimune. Pronto. Então, pode ser, então, de uma dorzinha de cabeça a algo muito mais grave. Se eu estiver errado, me corrija, viu, doutora? Não, isso mesmo, Alex. O que acontece? Os sinais e sintomas da esclerose múltipla, eles realmente a gente chama de pleotrópicos, que é isso. Ele pode acometer o paciente em diversos locais. Então, se eu tenho uma alteração no crânio, eu posso ter fraqueza em um dos locais, porque lesou uma região responsável pela motricidade da mão direita, vai ter fraqueza nesse local. Se lesou um local que é responsável pela sensibilidade da mão esquerda, eu vou ter dormência na mão. Pode acometer os olhos, é muito comum que mulheres, né, que são as pessoas que mais desenvolvem a doença, são mulheres, idade jovem, né, na segunda até a quarta década de vida, então mulheres entre 20 e 40 anos. Acometem também homens, mas com proporção menor, então a prevalência é maior em mulheres. A literatura fala de 2 a 3 mulheres para cada homem. Só que quando acontece essa lesão, como pode ser em qualquer lugar, o paciente tem muitos sintomas de forma muito diferente. Então, a gente tem fraqueza muscular em qualquer lugar do corpo, sejam pernas, sejam braços. A gente tem alteração ocular, isso é muito comum. A gente vê os pacientes chegando no consultório
com um quadro de que há anos apresentou uma turvação visual, a visão ficou dupla, enxergou duas coisas. Tá nublado, Nublado, embaçado. tô vendo embaçado, doutor. Eu vi embaçado há um tempo atrás, mas eu não valorizei. Isso já podia ser realmente um sintoma, um sinal da esclerose múltipla, porque a doença ela comete os pacientes dessa forma. A forma mais típica, mais comum da esclerose é essa que a gente chama de remitente recorrente, ou seja, os sintomas vêm acontecendo. Então, acontece durante os anos, inclusive faz parte do nosso entendimento ver se o paciente tinha algum sintoma ou um sinal lá atrás. Então, fraqueza, dormência, alteração visual, a urina ou a alteração mesmo de fecal. Então, o paciente pode ter retenção urinária, incontinência urinária. Então, tem um xixi, sensação de xixi mais preso ou de urina um pouco mais solta, dificuldade para poder realmente defecar. São muitos sintomas, muitos mesmo. Como é que a gente, de uma forma até mais esclarecedora, doutora, como é que existe alguma forma da gente identificar, né, em casa? Tudo bem, a gente tem que procurar o profissional, Sim. mas existe uma forma da gente identificar e acabar não confundindo, porque eu acho que a pessoa deve pensar tudo, menos esclerose, né? Porque, caramba, eu tô com labirintite, viu? Ficou tonto, labirintite. Estou com dor de cabeça, não sei o quê. Eu estou tremendo, é porque eu estou com palpitação. Estou com a vista, eu tenho que ir no meu oftalmo, tal. Então, existe algum gatilho para a gente? Opa! Eu sempre falo, Alex, que o paciente precisa procurar assistência, procurar um neurologista, quando ele começa a ver que as coisas estão fugindo por exemplo, paciente com dor de cabeça, a maior parte dos pacientes com dor de cabeça não são esclerose múltipla, né? A maior parte dos pacientes com tontura não são esclerose múltipla. Mas aí eu tenho um indivíduo, uma mulher jovem, que está somando tontura, alteração visual, dormência, fraqueza. A gente tem que procurar um neurologista. E como você falou, é bem importante isso, os pacientes procuram primeiro o oftalmologista. Então, a gente sempre recebe em consultório pacientes que o oftalmologista mandou por alteração visual, com esse quadro que a gente chama de neurite óptica. Então, o paciente movimenta o olho, sente dor no fundo do olho, começa a ter uma alteração, uma dor de cabeça nessa região, depois o olho começa a doer e para de enxergar ou enxerga turvo. Então, esses são sinais de alarme, né? O paciente que fica fraco, ele tem que procurar o neuro, ele tem que procurar o atendimento médico. Sem disposição também, Fadiga, fadigado, né? fadiga é um dos principais sintomas que os pacientes têm, mas esse eu digo que são um dos mais inespecíficos. Por quê? Existem várias coisas que dão fadiga. Então, é muito incomum que o paciente procure o neuro por fadiga isolada. Ele procura por fadiga mais outros sinais e sintomas, que são todos esses que a gente falou, né? De fraqueza, dormência, alteração visual até alteração esfincteriana. É realmente sinais e sintomas bem vastos. Rapaz, você vê que onda, né? Que extremo. O cérebro, a gente sabe que dá o comando de todo o nosso corpo, mas altera inclusive na urina, Sim. né? Altera inclusive nas fezes, no bloqueio, na diarreia. Então, é esclarecedor isso daqui e é muito importante. Doutora, me diz uma coisa. Existe uma idade que seja mais comum ou não tem isso? Acomete mais as mulheres do que os homens, que você já acabou de falar. Crianças podem desenvolver isso? Epidemiologicamente, a gente fala que no Brasil tem cerca de 40 mil pessoas acometidas. Eu acredito que esse número está subdiagnosticado. A gente costuma ver muito em consultório que pacientes com esclerose múltipla não foi diagnosticado e passou anos tratando como outra coisa, como AVC, né, como derrame, ou como qualquer outro problema, labirintite, né, alteração do olho, precisava de um óculos, foi para o oftalmo. Então, realmente, esse diagnóstico acabou sendo dado de forma muito tardia. Mas é mais comum em mulheres, tá? Mulheres caucasianas, mais mulheres caucasianas do que mulheres afrodescendentes. Entre a segunda e a quarta década, então mulheres entre 20 e 40 anos. Por isso é muito importante o diagnóstico precoce, porque são mulheres em idade laboral, mulheres produtivas, mulheres em idade fértil, né? Ativas. Ativas, com certeza. E é muito comum, inclusive, dependendo muito do local onde o paciente nasce. Então, tem essa alteração que a gente chama de distribuição geográfica. Tá? É mais comum em outros países até do que o nosso Brasil, mas o nosso Brasil é uma doença realmente muito comum. Doutora, a gente está recebendo agora muitas ligações aqui dos telespectadores, querendo saber a diferença entre a EM, esclerose múltipla, e a ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. Pronto. Excelente pergunta, Alex. Todos os pacientes que vão no consultório, eles acham que ELA e EM são a mesma coisa. E, na verdade, é uma doença muito diferente. A EM, como eu acabei de falar, é uma doença desmelinizante e inflamatória. A ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença
neurodegenerativa também, que a M também é considerada, mas ocorre uma perda progressiva dos neurônios, só que nesse caso os neurônios motores. Então, o paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele começa a perder movimento. Ele tem fraqueza também, mas diferente do paciente da M, ele não costuma ter dormência, ele não tem perda de sensibilidade, porque o neurônio que está acometido na esclerose lateral amiotrófica é o neurônio motor. Então, é uma doença progressiva, também degenerativa, mas que acomete o neurônio motor. O neurônio motor, ele começa lá no cérebro e vai até a medula, a gente chama de primeiro neurônio motor. Tá? Tentando explicar de uma forma mais tranquila. E o segundo neurônio motor, ele começa na medula e vai até, ele se ramifica para inervar todos os músculos voluntários da gente, de movimentação que a gente, né, controla. Então, a esclerose múltipla altera o neurônio no axônio, naquela região da mielina. A esclerose lateral amiotrófica altera o neurônio como um todo. Então, o paciente vai perdendo força de forma progressiva. O de cá aparece até mais sintomas, no sentido de dormência, alteração visual, que são incomuns na esclerose. E falando também da epidemiologia, é mais comum a esclerose lateral amiotrófica em pessoas mais velhas, então a partir do 45 até 65 anos, e é mais comum em homens. Existe uma literatura, às vezes, mostra que é mais comum em homens, 2 a 3 homens para uma mulher, diferente da mulher jovem da esclerose múltipla. Então, é uma doença realmente bem diferente, tá? Doutora, a esclerose tem cura? A esclerose, Alex, não tem cura, mas vale a pena até dizer isso para os telespectadores que o tratamento muda o desfecho e altera o curso natural da doença dos pacientes com M. É uma das doenças da neurologia que mais tem evidência e eficácia do tratamento. Existe cada dia mais estudos e evidências novas sendo feitas no mundo inteiro, mostrando cada vez mais terapias de modificadora de doença, é como a gente chama o tratamento da esclerose múltipla, que se instituídas de forma precoce, consegue mudar mesmo o desfecho do paciente. Então, apesar, Alex, de não ter cura, o paciente melhora muito, a gente consegue mudar muito o curso dessa doença. Dá uma controlada. Exatamente, a gente tenta frear a progressão. E a gente faz uma coisa mais importante, Alex, que é o que a gente chama de reduzir o acúmulo de incapacidades. Porque o paciente, à medida que a doença vai progredindo, e se a gente não cuidar da doença, o curso natural é que progrida, que vai acontecendo surtos inflamatórios nessa medula e nesse cérebro, né? E que se a gente não freia essa inflamação e essa desmielinação, o paciente vai ficar cheio de sintomas e cheio de sequelas. Só que se a gente começar a tratar precoce, o paciente melhora. A gente vê, Alex, em consultório, mulheres correndo, homens fazendo atividade física. Você até me contou um caso antes, né? De que você tinha uma amiga, ou foi Léo que me contou, de que tinha uma amiga que tinha esclerose múltipla, que teve filho. Então, a gente consegue trazer para o paciente uma qualidade de vida, tratando esse paciente de forma precoce. Então, apesar de não ter cura, é uma doença que tem muito, muito, muito tratamento e muda muito o desfecho do paciente. Doutora, me diz uma coisa, além do tratamento, né, a base de medicação, de medicamentos e tal, o que mais um paciente pode estar fazendo? Porque eu acredito, não existe uma forma de você prevenir, não é isso? Os hábitos de vida saudável. Exatamente. A gente acaba todos os pacientes. O que estaria aliado aos medicamentos para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, uma pessoa que tenha esclerose múltipla? Você chamou a atenção para o tratamento, Alex, acho importante dizer, o tratamento ele é medicamentoso e não medicamentoso. O paciente tem que fazer e aliar essas duas terapias. O tratamento medicamentoso, ele pode ser feito com diversos tipos de medicamentos, tá? Então, tem medicamentos orais, medicamentos injetáveis intramuscular e medicamentos subcutâneos, né? Injeções mesmo. Sim. E existem tratamentos que tratam sintomas, então, se o paciente tem muita dor, porque essas lesões acabam dando dor, a gente trata as dores desse paciente, só chamar de dor neuropática. Se o paciente tem alteração psicológica, o paciente está ansioso, depressivo, porque a doença traz incapacidade e mexe muito na questão emocional. Então, o paciente precisa do tratamento medicamentoso e do tratamento não medicamentoso. O paciente precisa do psicólogo, o paciente precisa do terapeuta, do fisioterapeuta para reabilitar aquela função que ele perdeu. Então, toda a funcionalidade que o paciente tiver perdido, ele vai conseguindo tentar recuperar aos poucos à medida que ele começa a fisioterapia. A fisioterapia pélvica, com urologistas, por conta daqueles sintomas urinários que eu te falei, tá? E a psicoterapia, que não é só para o paciente, tá, pessoal? É para a família também. Porque essa doença acaba interferindo na dinâmica de toda uma família. É uma rede de apoio fragilizada, a família fragilizada. Tem pacientes que vêm do interior acompanhar com a gente aqui em Salvador. E horas de viagem, então interfere na dinâmica de uma família inteira. Mas o tratamento ele é associado, medicamento e equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, doutora, você já falou aí de psicólogo,
Quais mais profissionais estão envolvidos aí? Nutricionista, Fisioterapia, fisioterapia motora, fisioterapeuta é um dos principais. Nutrição, são pacientes que começam a perder peso, são pacientes que começam a ficar com inapetência, ou seja, não querem comer pela questão emocional também. Então, tem uma série de coisas associadas. A gente precisa da fonoaudiologia, porque tem pacientes que começam a ter alterações também para engolir, disfagia. Pacientes podem ter alterações mesmo nessa região bulbar, que a gente chama por conta de lesões em tronco encefálico, que é uma região também do sistema nervoso central. Então, a gente pode ter terapeuta ocupacional. A partir do momento que o paciente perde a capacidade de fazer algumas coisas com seus braços, por exemplo, o TO, né, que a gente chama, ajuda a adaptar uma superfície para ele apoiar os braços, para ele se alimentar. Então, tem toda uma rede de apoio multidisciplinar junto com a família para trazer mais qualidade de vida para aquele paciente. Então, uma alimentação saudável não deixa de se auxiliar. Sempre. A atividade física não Sempre. deixa de ser... Né? Os sintomas como fadiga, que você perguntou, o que mais melhora nesses pacientes, sintoma de fadiga, é uma atividade física. Claro que os pacientes não vão fazer atividade física para ficarem cansados, para fadigar o seu corpo, porque a gente precisa manter essa musculatura firme, né? Sem que o paciente sinta cansaço. Mas precisa de fisioterapia, precisa de exercício físico. E melhora tanto os sintomas motores, o emocional também, né? Qualquer atividade física melhora o nosso emocional, como melhora também a questão da fadiga. Então, a gente sempre fala, para essa fadiga que você tem é comer bem, é dormir bem, né? É tratar toda a rede, que não é só a doença, né? Conjunto, o paciente né? não é a doença, né? O paciente é ele que tem a doença. Então, você tem que entender a família, você tem que entender as dificuldades financeiras, a dificuldade em casa, para poder você tentar dar para ele a melhor rede de apoio possível. A compreensão e a paciência de quem está ali do lado Com também, certeza. né? E agradecer também aqui a doutora Tainá. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Né? Pode deixar seu contato, alguma informação para as pessoas poderem acompanhá-la. Perfeito, Léo. Léo, eu vou finalizar, né, dizendo que hoje é o dia 30, né? Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla. Então, achei muito legal de vocês trazerem esse tema aqui em rede, mesmo que os pacientes precisam ouvir, as pessoas precisam prestar atenção para correr atrás do diagnóstico precoce e, obviamente, melhorar a sua qualidade de vida. E ficar de olho também no site, no Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM. Os pacientes podem pegar todos os dados Isso aí. e ler um pouco mais sobre a doença, tá certo? Muito obrigado, doutora Tainá.